Entrevista do dia. Como eu já adiantei, quem está com a gente agora aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a doutora em Educação e coordenadora pedagógica do Delta Educacional, a Jamile Nicásio. Ela está aqui para falar de produtividade e alta performance nos estudos. Bom dia, Jamile, tudo bem com você? Bom dia, gente, tudo ótimo. Então tá bom, eu já quero começar perguntando sobre a sua trajetória profissional. Você é doutora em educação. Como foi construída esta trajetória, este seu currículo? Então, a gente estuda bastante, né? Tem uma alegria imensa em estar na educação. Então, eu sou formada em História e Pedagogia, depois fiz mestrado em História e o doutorado em Educação. Trabalhei em diferentes escolas, né, como professora, também atuei em instituições de ensino de superior e pós-graduação. E hoje estou lá no Delta, trabalhando bastante também para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E qual foi a sua experiência antes de vir para o Delta? Aliás, você está no Delta desde quando? Eu estou no Delta desde o ano passado, mas estou com o Beto trabalhando já há uns 3 anos em outros projetos dele, né? O Matemática para Brilhar, o MFQ, e acabamos nos unindo aí como uma equipe muito forte, né? E agora estou à frente lá do Delta também. E antes disso? Antes disso, eu atuei em algumas escolas aqui em Araçatuba, Unicolégio, De Ângeles, o Nossa Senhora, e também, né, nos tempos áureos da Toledo, aí, professora universitária, na FUNEP também. Então, uma trajetória muito feliz. A pós-graduação do Salesiano. Nossa, então passou por praticamente todo o sistema aqui, toda a rede educacional de Araçatuba. Graças a Deus. Muito bacana, que legal. E quero já passar agora para a questão da produtividade. Quais são, Jamile, os principais fatores que influenciam a produtividade no ensino médio brasileiro? Lembrando que o Delta ele tem ensino médio e pré-vestibular, é isso, né? Isso mesmo. Perfeito. Até um pouco antes da gente falar da produtividade, acho importante a gente falar de como hoje, né, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles são impactados aí, né, pelo excesso de informação, uso das redes. Então, por isso que para a gente pensar em produtividade, a gente precisa pensar numa boa gestão do tempo. Porque a gente sabe que isso é algo que impacta bastante a gente. A gente é capaz de passar horas rolando o dedinho aí numa rede social, né? Então, se a gente não conseguir se organizar, se a gente não fizer essa gestão de tempo, isso vai acabar impactando a gente de forma bastante significativa. Utilizar alguns recursos, né, que a gente tem para essa gestão. No Delta, por exemplo, a gente tem um aplicativo próprio que se chama Personalize, onde o estudante já tem ali todo o seu cronograma de aulas, toda a sua rotina, né, pensada. Ele vai adaptando ali e lembrando, gente, que fazer boa gestão do tempo inclui tempo de lazer, tempo de atividade física, porque ninguém é uma máquina de estudos, né? Exatamente, né? E aí, se você não para um momento para fazer isso, eu espero que esteja nos ouvindo, e se não estiver, eu faço questão de passar essa gravação para Sofia Teixeira e Matheus Teixeira, porque é isso, né? Lá em casa eu tenho 2 opostos. Eu tenho uma que é muito focada em estudo, só que não pensa em outra coisa da vida a não ser estudar. E às vezes você sabe que dá uma bugada e a gente se preocupa. Eu e minha digníssima esposa. Já Matheus Teixeira, que Jonathan Alves conhece, é o do dedinho no celular, que se deixar, eu tenho que tirar o celular, falar, não, primeiro você estuda, e aí depois a gente te deixa um tempo com o aparelho. Porque realmente é algo de se preocupar. Apesar de que ele sempre tenta me engambelar, dizendo que não, pai, eu estou vendo aqui a plataforma da escola, eu estou vendo aula, estou procurando no YouTube complemento para a disciplina que foi dada hoje. E aos pais compete de fato olhar se isso está ocorrendo, né? Com certeza, e ajudar a definir essas prioridades também. Mas é bem verdade isso, né? Hoje, com o acesso à tecnologia, a grande maioria dos sistemas de ensino, é o que acontece no Delta, por exemplo, a gente tem uma plataforma do Poliedro, que é o P+, onde o aluno consegue acessar todo o conteúdo de aula, né? Ainda que ele não tenha ido à escola naquele dia, a gente tem vídeos dentro da plataforma. Então, realmente é verdade, né, que os estudantes hoje têm tudo isso ao seu dispor, mas a gente precisa saber também estabelecer essas prioridades. Eu comentei sobre o Personalize, ele é uma ferramenta bastante interessante porque o aluno consegue mensurar ali o seu nível de conhecimento, dificuldade, ele gera listas personalizadas de acordo com a dificuldade que esse aluno vai apresentando, ou se ele tem uma prova naquela semana e precisa rever algum tipo de conteúdo. Então, esse acompanhamento, essa automação que a gente tem feito do conhecimento, ela ajuda bastante a estabelecer aí essas prioridades, essa organização do ensino, né?
Nessa ferramenta, no Personalize, é possível, por exemplo, o aluno também ele focar na área de conhecimento que ele está buscando, não apenas na que ele tem dificuldade, mas, por exemplo, o adolescente, ele quer prestar medicina, e ele quer prestar medicina na Unicamp. Tem como personalizar dessa forma, eu vou direcionar o estudo dele de acordo com os vestibulares, os últimos vestibulares da Unicamp? Com certeza. Na verdade, essa é a primeira coisa que o estudante faz lá dentro, né? Escolher qual é o curso que ele quer prestar e qual a universidade que ele quer prestar. Porque a gente tem aí vestibulares com cada um com a sua especificidade, né? Porque a gente tem, por exemplo, uma FAMERP da vida, que considera 18% de química, 22% de um outro conteúdo de biologia, por exemplo. Mas aí quando você pega uma Unesp da vida, ela não tem, né, cada área de conhecimento tem o mesmo peso. Então, é sempre essa personalização que ajuda também o estudante a entender como que ele está se saindo. A gente também aplica, né, por exemplo, vários simulados para os alunos, simulados que são também ofertados pelo próprio Poliedro. Então, a gente respeita toda a agenda, né, do sistema, aplica isso no sábado à tarde para eles, né, dentro daquilo que o sistema Poliedro determina para a gente. Mas a gente também faz no Delta, através, né, de uma ciência de dados, aí, porque a gente aplica vários questionários, formulários para eles, a gente entende qual que é a demanda desse nosso aluno. E aí a gente também prepara simulados específicos de acordo com o sonho desse aluno, né, e dessa família, para que eles também se sintam preparados ao longo de todo o processo. Então, por exemplo, né, o Poliedro não tem um vestibular, um simulado específico, como eu citei aqui, da FAMERP. A gente personaliza isso lá no Delta para que o aluno tenha acesso a esse tipo de questão. Jonathan Alves, quando você estudava, tinha tudo isso de ferramenta à sua disposição? Tinha não. Estudava internet, do jeito que dava, tinha né? Internet, mas você já tinha internet, recurso, eu né? não tinha. Eu estou falando isso brincando, mas é o seguinte. Eu gosto muito de conhecimento novo, eu gosto de estudar, eu procuro sempre me manter atualizado nas áreas, principalmente que eu gosto, e na minha área de atuação profissional, e eu acabo visitando as escolas. E eu vou ser muito sincero com você, já disse isso para outras pessoas da educação que estiveram aqui. Quando eu vou a uma escola, já estive no Delta, já estive em outras, e aí eu vejo aquele mundo de informação disponível, informação visual, e ainda sabendo de software, sabe como que eu saio da escola? Com dor de cabeça, porque eu não consigo assimilar tanto dado e o que fazer com tudo aquilo de informação. Mas estou dizendo isso para te perguntar o seguinte, Jamile, como é que a infraestrutura de uma escola como a do Delta, ela impacta na produtividade dos alunos? O que vocês oferecem aos alunos, além destas ferramentas virtuais que você falou? Vou aproveitar para convidá-los, né, tanto vocês quanto quem está ouvindo a gente, para conhecer aí. A gente lançou esse final de semana o Triplo Delta, então a gente está com um espaço super ampliado lá, exatamente pelo que a gente comentou aqui anteriormente. A gente entende que toda essa tecnologia, né, toda essa performance é muito importante, mas a gente também precisa cuidar da saúde física e mental Sim. dos nossos alunos e dos nossos estudantes de uma maneira geral. E é por isso que agora a gente tem lá, por exemplo, a nossa dispor quadra de beach tênis, espaço de descompressão. Ali mesmo, ali na mesmo, no fundo do Delta. Então a gente cresceu para trás, né, para o fundo ali do Delta. Então a gente está muito contente. Os alunos tiveram aí nesse sábado, né, os alunos, as famílias, muita gente passou por lá para comemorar esse dia conosco, para celebrar essa conquista, né, tão importante para o Delta, para todos nós. E aí a gente passa a contar com mais isso, né? Porque a gente sabe, como a gente está dizendo, ter um P+ à disposição é maravilhoso. Hoje a gente sabe que o Poliedro, né? 2/3 dos alunos aprovados no curso de medicina da USP no ano passado eram alunos do sistema Poliedro de ensino. Então nós estamos aí com um sistema que é o mais consolidado do Brasil. Tem a plataforma do Personalize que nós comentamos, mas a gente também precisa olhar para esse aluno para que ele não se sinta, como você falou aí, perdido com tanta informação. Muita coisa, né? Então é por isso que a gente chama esse aluno pelo nome, a gente sabe o sonho dele. Eu comentei que a gente trabalha com ciência de dados, então eu consigo chegar num 3º ano, num cursinho, e saber exatamente qual a universidade que o meu aluno quer, como é que ele se chama, como que ele está preparado ou não. A gente acompanha todo o desempenho desse aluno no simulado. Então, se a classificação
avaliação tá legal, se não tá, se ele tá atingindo esse índice. A gente tem mentoria, né, com o professor Matheus, e esse é um outro grande diferencial do Delta, né, que a gente tem um corpo docente. Se vocês entrarem na nossa página, vocês vão ver aí que várias vezes os alunos, quando deixam algum depoimento, alguma coisa assim, eles são sempre muito incisivos nisso, né? A gente tem um corpo docente jovem, muito atualizado, muito acessível, né? Por vezes a gente quer falar com algum professor, mas a gente não consegue porque no meio do intervalo eles estão lá conversando com os alunos, respondendo alguma coisa. Então é uma escola muito viva, muito dinâmica, né? Muito disponível. E aí a gente falou de software, de ferramenta, falou do Personalize, falou do P+, falou de toda essa infraestrutura e temos que tocar, evidentemente, no material didático, né? Porque o início de tudo é aquilo, pelo menos na minha época, viu, Jonathan? Era só, não tinha tudo isso de ferramenta, de infraestrutura, não. Ó, o material didático está aqui, uma pilha de cadernos, de livros, e você vai comer isso aqui de manhã, à tarde, à noite, enfim. Como que o material didático, no caso do Delta, ele impacta, né, o sistema da escola, como é que ele se junta a tudo isso que vocês ofertam para o aluno? Então, ter um sistema de ensino como o do Poliedro, né, que eu comentei que hoje é o mais consolidado do Brasil, ele é interessante porque ele é muito atualizado. Então, a gente consegue, a gente recebe o material e a gente já tem, por exemplo, questões dos vestibulares do ano passado dentro do material desse ano. Então, esse processo de atualização é sempre muito importante para o nosso aluno, porque a gente sabe que existem assuntos, né, que, em geral, são aqueles mais cobrados no vestibular. Mas eu sempre gosto de destacar que não adianta a gente ter uma Ferrari se a gente não sabe de todo o potencial que ela Exatamente. tem. Né? Então, ter um sistema como o do Poliedro, a gente precisa também ter professores muito competentes, gabaritados, qualificados, como a gente tem no Delta, para que façam aí a boa gestão, o bom uso desse material, para que saibam fazer a seleção daqueles conteúdos, né, que caem mais no vestibular, né? A gente consegue fazer, a gente tem esse levantamento, o próprio Personalize também faz isso, mostra para o aluno a relevância dos assuntos, né? As redações também, que hoje tem um impacto muito grande no vestibular. Os nossos alunos, né? No ano passado a gente bateu na trave aí, 980 na redação, Olha. né? Com mais de um aluno, inclusive, né? Então, é um trabalho que a gente foca bastante, a gente ajuda os nossos alunos ao longo de todo o ano, preparando mesmo aí para os grandes vestibulares do Brasil. A gente está falando de tudo um pouco aqui. Eu estou entrevistando a coordenadora pedagógica, doutora em educação, né, coordenadora pedagógica do Delta Educacional, a Jamile Nicásio. E a gente está falando de produtividade e alta performance nos estudos. A gente já falou da importância da infraestrutura, de ferramentas virtuais, do método que é ofertado aos alunos, e aí você tocou em algo interessante agora, que é o fato de o educador, o professor, ele tem uma função ativa, diria, fundamental em tudo isso, porque no final das contas é ele que entrega tudo isso para o aluno. Como é que é a relação da prática docente e a alta performance lá no final do aluno do ensino médio? Essa ciência de dados que eu comentei que a gente faz no Delta, uma das coisas que a gente sempre pergunta para os nossos alunos é qual é a capacidade de incentivo dos nossos professores. Porque a gente sabe que você estar em um ambiente em que você se sente acolhido, feliz, em que aquele professor, como a gente falou, né, dessa personalização, dessa humanização no trato, no atendimento, você saber o nome, você saber a universidade de sonho, tudo isso é muito importante. No primeiro ano, a gente recebe, por exemplo, no Delta, porque a gente só tem a partir do ensino médio. Então, todo mundo que chega de diferentes escolas para a gente lá. Então, a gente precisa saber acolher esse aluno, trabalhar com a ansiedade dele. É um aluno que vem aí, por exemplo, de diferentes escolas e muitas vezes, né, com dificuldades diferentes. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso. É um aluno que vem e que ainda não tinha filosofia e sociologia na grade, por exemplo, e agora tem. Então, você aumenta o número de disciplinas. Na escola, até o ensino fundamental, eu tinha ciências, agora eu tenho biologia, física, química, e eu tenho 2 professores para cada uma dessas matérias. Então, é uma mudança muito significativa e a gente precisa mesmo ter uma equipe engajada, uma equipe que gosta do que faz, que consegue olhar para esse aluno e perceber que está acontecendo alguma coisa, se ele não está num dia muito bom, né? E ter também estratégias. A gente tem no Delta também a psicologia escolar, que faz toda a diferença nesse acolhimento, nos encaminhamentos todos, no atendimento à família, né? A gente sabe como a ansiedade
produtividade hoje, né, é uma experiência que todos nós vivemos, né, muito em detrimento aí dessas grandes demandas, do fato da gente estar o tempo inteiro falando com as pessoas, né, então precisamos cuidar de todas as áreas. Eu vou inserir o Jonathan Alves para te fazer uma pergunta aqui relativa à entrevista, Jonathan. É muito importante isso, penso, né? Muito importante isso que a Jamile está dizendo, porque você deve ter passado pelo que eu passei, fatalmente ela também passou quando estávamos na escola, né? Se é que alguém aqui ainda não continua, porque o Jonathan falou que adora estudar, quem sabe, né? Enfim. Prazer da vida. Mas, Jonathan, você não conversava com seus amigos e falava assim, ó, aquele professor, nossa, ele sabe muito, ele é inteligente, mas não sabe passar pra gente, né? A gente não fica instigado na aula. Não, aí claro depois a gente falava isso. assim, eu acho que ele não tem muita didática. Conhecimento tem, mas não consegue transmitir pro aluno. Tinha um monte de professor assim, Não era assim? Tinha os professores sensacionais que chegavam, não escrevia nada na lousa, mas eu aprendia mais com ele do que com outros. Então tinha isso. Sabe por que isso acontecia? Porque eles não tinham a Jamile como coordenadora. Porque senão aí o chicote a didática estralava, muda, né? Se você quer buscar produtividade e alta performance, ou tudo isso que ela está dizendo, se eu tiver enganado, você me corrija, Jamile. Se não tiver bom material didático, se não tiver ferramentas complementares, se não tiver o professor, uma infraestrutura legal, ajuda, e se não tiver o professor para alinhavar tudo isso, poxa, como é que você vai exigir ou cobrar do aluno produtividade e alta performance? A gente precisa de uma equipe gestora também competente, Também, que é o que claro. você está mencionando agora. É. Porque, óbvio, gente, que a gente também, né, o nosso papel enquanto coordenador, o Lúcio, que é o nosso querido diretor lá, a gente faz essa gestão também das pessoas. Então, se o professor, de repente, teve uma situação que não foi tão legal, porque o professor é um humano, gente, né? Embora eu tenha dito, a gente se sente estimulado, feliz, o Delta, mas a gente sabe que as pessoas, né, pessoas são pessoas. Então, se acontece, imediatamente a gente chama, conversa com a equipe. Eu falei que os professores são avaliados, todos nós somos. Sim. Então, quando a gente tem o resultado dessas pesquisas, a gente dá feedback, a gente conversa, a gente tem encontros mensais com os professores, reuniões que a gente faz online, porque a nossa equipe vem de todos os lugares, né? Eu tenho professores que vêm de Assis, que vêm de Ribeirão, eu tenho professores que vêm de São José do Rio Preto. Então, por causa disso, a gente está sempre se alinhando também enquanto equipe. Então, esse é o papel de uma equipe gestora competente, modéstia à parte, viu? mas que está sempre olhando Você ia aí falar alguma também coisa, para Jonathan? essa galera. Eu queria comentar se o método que já usamos aí alguns anos atrás, o famoso método estuda sexta e sábado para fazer a prova no domingo, funciona. Porque o Marcelo comentou hoje de uma frase, posso falar ela, Marcelo? Uma frase muito interessante. A lebre e a tartaruga apostam uma corrida. A lebre tem confiança demais na vitória e é tola. Enquanto a tartaruga é firme e disciplinada, a tartaruga vence. Aí partindo do pressuposto aí da consistência, né? Isso aí realmente funciona? Com certeza, gente, porque muito mais, né, do que aquele desespero que bate de você. A gente sabe que hoje a aprendizagem, ela está muito mais ligada, por exemplo, à minha capacidade de conectar informações. Quando a gente estuda a neurociência, por exemplo, a gente fala, né, do quanto é importante a gente ativar diferentes áreas do cérebro. Então, uma pessoa que se mantém ativa, estudando, e aí eu vou dar até o exemplo aqui de um aluno muito querido que a gente tem lá no Delta, que é o Renato Cotrim. O Renato hoje está no Rio de Janeiro, por exemplo, participando de seletivas da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica. Legal, cara. Ele está aí entre os 50 estudantes do Brasil. Está na última fase da seletiva já. Ele esteve no Rio de Janeiro já por 3 ou 4 vezes, se eu não me engano. Sempre com o nosso apoio, sempre, né, com o nosso estímulo, aí, a nossa orientação. Inclusive investimento financeiro que a gente faz, porque a gente sabe que isso é parte do sonho desse menino e dessa legal, família parabéns. também. Então, estar ali, a gente sabe que o Renato é um menino que ele se sente muito estimulado. Por vezes, e aí também isso é uma coisa que a escola precisa perceber, por vezes a gente olha para aquele aluno que tem dificuldade, o que eu vou fazer? Coloca uma aula de apoio, tudo isso a gente tem no Delta também. Mas a gente também precisa pensar nessas crianças de alta performance. Sim. Então, por vezes os professores mandam atividades e aí eles até brincam, eu preciso manter o Renato ocupado. E outros alunos bons que a gente tem no colégio também, graças a Deus. Então, você personalizar
potencializar o ensino dessa forma para que o aluno, né, no caso do Renato, ele é um menino que está sempre ali buscando, fazendo essas conexões, né, buscando esse estímulo. Então, nesse sentido, a alta performance, ela precisa, sim, de consistência, de constância, porque se a gente deixa para a última hora, a gente muitas vezes consegue tirar uma nota ali na prova, né? Mas que não representa que eu realmente sei alguma coisa. E, infelizmente, a maioria das pessoas, a gente vê isso até nas próprias famílias, né? Ah, mas o meu aluno, meu filho, tirou uma nota ruim, ah, porque na prova, ah, mas ele não tá rendendo. É aquela família que às vezes quer um 10, né? Mas a gente precisa saber também gerir isso, porque muitas vezes eu deixo o meu aluno, eu deixo o meu filho até irritado, ou nervoso, ou desestimulado, sendo que não precisa. Sim. Existem alguns vestibulares, por exemplo, que se você acertar 70%, 80% da prova, você vai ser aprovado. Mas se eu quero um curso de medicina, por exemplo, o último convocado da FAMERP ano passado precisou acertar 91% da prova para entrar. Então a gente precisa, inclusive, ter a ciência de tudo isso para saber o quanto eu preciso correr atrás, o quanto eu preciso, né, me desempenhar ali para ter os resultados que eu desejo. Eu quero, inclusive, aproveitar essa sua fala para te perguntar exatamente isso. Qual é a importância do rendimento escolar na busca pela alta performance no ensino. E eu não sei se é correta a associação que eu vou fazer, mas assim, o fato de o aluno tirar a boa nota, eu acho que você até já respondeu agora, tirar a boa nota quer dizer que ele está preparado para vestibular? Não quer dizer, porque isso. A gente precisa, né, desassociar tudo isso. A nota não representa, né, quem a gente é, mas é óbvio que uma coisa pode estar ligada a outra se a gente pensar o contrário. Eu comentei sobre o alto rendimento, por exemplo, deste aluno. Por ele ser um aluno muito estimulado, um aluno que busca, né, sempre novos desafios, isso acaba se refletindo nas notas desse aluno. Mas a gente também tem isso que a gente comentou. Um aluno que, né, no desespero estuda de última hora, tirou uma nota relativamente boa na prova, porém, quando ele vai fazer um simulado, quando ele vai fazer um teste, ele já não se lembra mais daquilo. Então, você consegue ter um resultado imediato, mas você não consegue garantir que esse aluno realmente tenha tido uma aprendizagem significativa. Olha, eu me formei na faculdade e lá se vão 30 anos. E desde aquela época existia um estudo que eu acredito que no meio do caminho eu até vi que os números aumentaram no seguinte sentido. Os melhores alunos da turma não eram os melhores profissionais do mercado. Então não existia esta associação já na minha época e depois ainda mais. Então assim, e eu sei que hoje, sei pelos colegas dos meus filhos, às vezes os alunos que tiram as melhores notas da turma não são aqueles que passam nos melhores vestibulares e aqueles que se formam em primeiro lugar nas turmas de faculdade nem sempre são os melhores profissionais de mercado. Apenas para corroborar isso que a Jamile E também porque a gente precisa, gente, de outras habilidades, né? A gente hoje, para conviver no mercado de trabalho, você precisa de habilidades sociais, você precisa saber trabalhar em equipe. E aí quero aproveitar para convidar, com certeza. Soft skills. Outros entrevistados já falaram sobre isso aqui, porque eu já ouvi. Sim. Mas eu quero aproveitar, inclusive, para convidar todo mundo, porque na próxima semana, na terça-feira, a gente vai ter no Delta a nossa lojinha do bem. É um projeto que envolve aí toda uma história, né? A gente leva os nossos alunos lá para um curso sobre investimento, bolsas de valores, empreendedorismo, que é oferecido pela A7 em parceria com o Delta. Fica ali pertinho de vocês, exatamente, né? A 7, né? Pompeu, então Toledo, eles, né? desde o ano passado, é o segundo ano que a gente promove isso. Mas por que chama a lojinha do bem? A lojinha do bem é porque parte disso que é arrecadado pelos nossos alunos é destinado para instituições que eles mesmos decidem ajudar. Então, esse ano, por exemplo, o segundo ano vai ajudar o Atamor, o terceiro ano vai ajudar o Instituto de Cegos. Então, eles se organizam, correm atrás de patrocínios, e aí eles precisam se organizar, por exemplo, em equipes. Então tem a equipe do marketing, a equipe comercial, né? Tem a galera que vai fazer a montagem da lojinha, buscar os patrocínios, conversar com as pessoas, porque tudo isso é habilidade que a gente precisa desenvolver também para a nossa vida, também para o mercado de trabalho, né? Se na primeira frustração ou na primeira dificuldade a gente para
né? Como é que a gente vai desenvolver isso no nosso aluno? Então a gente cria esses projetos. No final de junho, né, como consolidação de tudo isso, eles viajam para São Paulo, visitam a sede da XP, visitam a Bolsa de Valores. Esse ano a gente incluiu para eles aí, inclusive, uma viagem cultural, que já tinha um tempão que eles estavam pedindo, né, para ir visitar ali alguns museus, algumas coisas. Então a gente tem uma vida muito dinâmica ali dentro do Delta. Vai ser no dia 28, como eu comentei, a partir das 18 horas. Então, todos estão convidados, porque a gente chama de Lojinha do Bem exatamente porque a gente conta com a solidariedade das pessoas. Então, são vários patrocinadores aí que as famílias, as crianças correm atrás. Essa semana tá bem legal, inclusive, porque você entra no Instagram, estão as mães, né, postando, as crianças também. Tem perfil das lojinhas no Instagram. Legal. Então, eles têm que fazer esse movimento. Preocupação em aproximar a própria estrutura da escola dos alunos e das suas famílias. E de toda a sociedade, porque a gente sabe, né, que a educação, ela tem um papel social muito grande também. Claro. O Delta, né, a gente trabalha com um público que muitas vezes é muito privilegiado do ponto de vista econômico e que precisa se aproximar daquilo que a gente tem enquanto realidade, né? A gente precisa saber dessas vivências. Eu estive com os alunos do 3º ano, por exemplo, lá no Instituto de Cegos. Então é importante que eles conheçam, que né? É pertinho, né? O Santa Luzia, na Duque de Caxias. Fomos a pé ali, perfeito. levamos, eles foram, né, tiveram um momento, conversaram com as pessoas. Então, você aprender sobre inclusão, sobre deficiência, você saber que você vai lidar com essas pessoas, né, encontrar essas pessoas, tudo isso é formação também, para além de uma visão conteudista de escola. Muito bom. Olha, eu me lembrei de alguns nomes aqui, a Jamile falando, o Jonathan Alves vai concordar comigo. Estão aqui participando da nossa live, inclusive, deixa eu dar só uma olhadinha, lá na minha página, Marcelo Teixeira, jornalista, o Cado Faganello, aí sim, hein, Cado, tem que dar audiência pra gente. A Noi, Agnodice Fernandes, dizendo que tá amando a entrevista. A Noi, que eu sei que apesar de hoje estar aposentada, já tô te entregando, Noi, eu sei que você gosta muito de estudar e de ganhar conhecimento. E aí ela está falando o seguinte, como é difícil encontrar alguém como a Jamile, que fala com tanta propriedade de um assunto, agora no caso dela, principalmente a educação. Aí, hein? Elogio rasgado. Ricardo Cruz, nosso colega Ceará, também falando muito boa a entrevista, e hoje a live está bombando, muita gente entrando, Márcia Trevisan, quem mais? O Everson Lopes Stabile, da S6 Investimentos. Quando ela falou aqui que tem a Lojinha do Bem, o Everson já, ó que legal. E vou te dar um toque, Jamile, vou até depois conversar com ele. Quando você falou do Renato, que está lá na Olimpíada Brasileira de Astrofísica, dias atrás, eu e Jonathan Alves descobrimos que aqui em Araçatuba tem um astrofísico aposentado. Então, eventualmente, se quiser fazer contato com ele e colocar os dois para conversar, fui eu, numa propriedade rural, convidado por uma ouvinte nossa, Madalena Celone, todo dia, parceiraça, ela está aqui, bom dia meninos. E nessa campanha que a gente tem, convida a gente para um café. Que a gente vai. Eu fui até lá, sábado de manhã, tomei um café com ela e tava o irmão, Marcelo, isso aqui é o Luiz, meu irmão, e ele ali quietinho, sem falar nada, ele tem uma propriedade rural aqui do lado, ele é aposentado. E eu perguntei para ele, Luiz, que bacana, você aposentou-se como o quê? Ele falou assim, astrofísico. E eu tive aquela surpresa, falei, caramba, ele morava em São Carlos, aposentou-se, mas é daqui, acabou voltando para cá. Então, quem sabe, né? Renato e Luiz não falam de astrofísica. Vamos convidar o Luiz para ir lá no Delta falar para todo mundo, na verdade, né? Porque a gente estimula muito os nossos alunos a participar das Olimpíadas Científicas. Hoje, né, a gente direciona muito isso porque a gente tem, inclusive, vagas olímpicas nas principais universidades do país. Então, Unicamp, Unesp, a própria FUVEST, a USP, né? E outras instituições de ensino, você tem como ingressar a partir dos seus resultados olímpicos e não necessariamente prestando vestibular. Não sabia disso. Sério? Sim. Então o cara manda super bem na Olimpíada, ele pode entrar na faculdade. Exato. A gente tem editais específicos hoje, então abre o edital do vestibular, mas abre o edital também das vagas olímpicas. E aí a gente precisa analisar isso muito bem, a gente tem esse controle, a gente também faz essa ciência de dados no Delta, né? Porque daí a gente registra a participação dos nossos alunos, a gente observa, né, quais são essas Olimpíadas que realmente têm o impacto para as vagas olímpicas e porque a gente tem especificidades também. Então, tem alguns vestibulares que você precisa ter medalhas em anos consecutivos, dependendo da vaga e da área de conhecimento que você quer, precisa ser das
Olimpíadas de matemática, de ciências. Então, por isso que a gente direciona muito a aprendizagem dos nossos alunos também para esse tipo de ação. Em geral, os nossos alunos, ontem, por exemplo, eles estavam participando da segunda fase da Olimpíada de História, o professor William estava lá supervisionando, ajudando, e hoje eles vão participar da Olimpíada que se chama Matemática Sem Fronteiras. Ela é uma Olimpíada internacional, inclusive com uma das perguntas sendo realizada em outro idioma. Os alunos precisam responder também em outro idioma essa questão. E ela tem um peso significativo, né, também para as vagas olímpicas. E hoje eles estarão sob a supervisão aí do professor Victor. Olha, eu ficaria o dia inteiro conversando com a Jamile, mas temos que, infelizmente, concluir a entrevista. Quando a entrevista é boa, o tempo passa e a gente não vê, mas você já está alçada a condição de retornar. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Dá para medir a eficácia da escola em relação aí à produtividade e alta performance, que é o que nós estamos falando hoje, pela aprovação nos vestibulares, no caso do Delta, que tem o colegial, e o pré-vestibular? Como é que você vê essa relação? Eu acho que a gente vê no início do ano, quando a gente recebe ali os nossos alunos para fazer a pintura do braço, que é sempre uma marca registrada, né? Sim, e esse ano a gente foi muito efetivo nessa relação. Então, alta performance e produtividade associada aos resultados. Então, a gente teve alunos ali aprovados em diferentes universidades, né? Especialmente o curso de medicina, que a gente sempre menciona pelo grau de dificuldade, mas a gente gosta de dizer que a gente está ali para realizar sonhos. Então, muitos alunos aprovados em diferentes engenharias, espalhados aí por todo o Brasil, o Fiscar, o Nesp. A gente teve alunos, né? O Harlington, por exemplo, é um exemplo lindo que a gente gosta de dar. Um menino que ficou ali no cursinho, persistiu, né? Fez esse trabalho e conseguiu ser aprovado, por exemplo, em segundo lugar na FAMERP. Eu comentei que o último colocado acertou 91% da prova. Imagina o segundo lugar, o quanto ele acertou. Então, a gente tem um orgulho infinito. O Léo, que está na Unifesp, que é um dos vestibulares mais concorridos para a área de medicina no Brasil também. A Raíssa, uma aluna nossa que passou direto do terceiro ano para medicina da UFMS. Então, a gente tem uma série de exemplos aí. Quem quiser pode entrar lá no nosso Instagram, que a gente sempre posta tudo isso. Alunos aí espalhados em diferentes universidades. Unesp de Ilha Solteira, Engenharia Mecânica. Então, a gente está ali vendo todos esses resultados exatamente por causa dessa relação. Então, quando eu tenho um trabalho muito forte, um pedagógico, né, e um corpo docente trabalhando firme, quando a gente tem essa alta performance através da ciência de dados, uso de personalização, os resultados acontecem. É isso, eu conversei hoje com a doutora em educação e coordenadora pedagógica do Delta Educacional, Jamile Nicásio, que falou de produtividade e alta performance e vai voltar outras vezes. Eu gostaria, muito sinceramente, que você, Cado Faganello, nos lembrassem aí da Lojinha do Bem, no dia que ela for realizada, para que eu e Jonathan Alves passemos por lá e conheçamos este projeto que eu fiquei muito interessado, tá bom? Combinado, gente. Muito obrigada pelo convite. Sempre uma alegria estar aqui. Voltarei sempre que vocês chamarem. É isso, e mande abraços a Beto Zaqueto. Olha, agora são 9 horas e 25 minutos.